E aí, pessoal, tá dando o que falar a resposta do Bolsonaro, né? Ele que ia dar uma porrada na boca, né, do jornalista, né? Assim, ele estava nervoso, né? Ele julgou a pergunta impertinente e acabou dando uma resposta no calor do momento. Ok, né? Pode ser que foi uma coisa certa? Não sei. Eu, particularmente, não me renderia a tal provocação. Porém, o presidente Bolsonaro, certo ou errado nesse sentido, uma coisa assim que eu acho até positiva. Ele se aparenta mais com uma pessoa do povo do que um político, tá? Mesmo essa atitude não sendo uma atitude muito bem pensada. Ok, ninguém é obrigado a levar desaforo para casa, né? A parte da mídia só está colocando a parte do presidente dando a resposta, mas não deu o trecho antes, né, da provocação. Enfim, aconteceu. Tá? Mas a gente tem que pegar fazer um paralelo em relação a isso. Uma coisa que você pode observar: toda a mídia, todos os opositores, todos os oponentes políticos do presidente estão, claro, é, como eu posso falar uma palavra assim, estão estarrecidos com a declaração do presidente. O presidente que disse que queria dar porrada na boca do jornalista. Ok, mas vejam só, espinhem só. Eles falaram da liberdade de expressão, julgando que o presidente não poderia ameaçar o repórter, né, com ameaçar de agressão, embora não o fez, ficou apenas no bate-boca. Ok, tá bom. Eles estão falando em liberdade de expressão. Curioso, né? Mas espinhe só. Olhem só. O pessoal do STF, o Gilmar Mendes, eles estão falando de liberdade de expressão. Porém, faça algum comentário de cunho mais questionador ou que fale, por exemplo, de ministro do STF para ver o que te acontece. A chance de você ser investigado, sofrer alguma sanção é muito grande. Até de você teria que dar explicações por que você falou dessa maneira de algum ministro do STF. Vamos mais além. Bolsonaro deu uma resposta atravessada a um jornalista. Ok, tá bom. Em 2003, 2004, o Lula quase deportou, né, um jornalista americano que fez uma matéria, olha só a bosta, que falava sobre o alcoolismo do presidente Lula na época. E, e olhe lá, era para o New York Times. A matéria já chegou com um erro de tradução, pois o jornalista americano, Larry alguma coisa, alegou que ele não estava chamando o presidente de alcoólatra, e sim falando sobre a apreciação do que o Lula tinha pelas bebidas. É apenas um eufemismo para dizer que ele é cachaceiro mesmo. Embora para dar uma. Não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Falou, não, porque o presidente Lula gosta de bebida, não que ele é alcoólatra. Mas todo mundo sabe que o Lula ele era uma pessoa que era e ainda deva ter problemas com álcool, tá? E isso deu uma grande repercussão para a época. Eu fui dar uma pesquisada e realmente tem uma matéria da revista Época na época, né? Revista Época, que é da editora Globo, né? De edição de junho de 2004, que tem lá a capa do Lula, o Lula que virou uma crise de governo porque o Lula se ofendeu com o cara, e outros problemas da época, tá? Que, claro, haviam muitos problemas, isso é época pré-mensalão. O Lula queria expulsar o cara do país. Aí eu me lembro do ano passado. O ano passado, o Verdevaldo deu toda aquele pastel de vento, toda aquela situação. O Verdevaldo, pelo que eu sei, tá no Brasil ou tá fora do Brasil? Eu já não sei. Mas ele foi expulso, ele foi deportado. O Bolsonaro mandou deportar ele. Eu lembro que muitas pessoas queriam, mas o Bolsonaro fez isso? Não. Eu me pergunto, a Eudória, o Dória ele falou da liberdade de expressão, mas o Dória ele queria criar um banco de dados de pessoas que falam dele, sabe? Tem um vídeo que eu fiz na época.
Ou seja, não há coerência dessa gente. Essa gente é assim, eles só defendem a liberdade de expressão quando convém a eles. Quando é um inimigo político que fala algo atravessado, embora o presidente ficou de cabeça quente, um questionamento já impertinente, tá? Ó, e a sua mulher, não sei o que, ah, você vai visitar sua filha na cadeia, alguma coisa assim. Tá, ele tem o direito de ficar bravo. Porque é realmente uma característica muito interessante no presidente Bolsonaro. Ele é muito mais povão, por exemplo, do que um Temer. Ver o Temer comendo churrasquinho com algum acompanhamento, ou por exemplo a Dilma, o próprio Lula, que entre aspas era um torneiro mecânico no passado, não tinha essa coisa muito com o povo depois que virou eleito, né? Se tornou o presidente da época. Você via ele esbanjando, muito pelo contrário, tá? Então muitas pessoas até falam, ah, não, o presidente Bolsonaro fabrica esse tipo de coisa. Eu acredito que. Pessoal, vou pegar uma pessoa aqui, ó, pra aparecer, fica enchendo meu saco. Esse é meu amiguinho aqui, né? Ele que está pedindo ração. Então, o presidente Bolsonaro, ele acaba sendo mais povão que esse povo, né? E eles têm muita raiva disso. Então, eles até falam, não, que Bolsonaro está fingindo, que aquilo é uma encenação, que ele é da elite, que não sei o que. Aí eu fico pensando aqui comigo, poxa, então o presidente Bolsonaro é da elite, né? Ele é rico, né? Pobre ele não é. Mas essa galera que fala em pobreza, em virtudes de pobreza, né? É uma coisa bastante interessante. Elas não são pobres. Gente, a gente vê num país como o Brasil um cara que acho que nunca dirigiu o caminhão na vida querendo incitar greve de caminhoneiro. Aí você vê pessoas falando em grupos, né? Um cara que é filho de médico rico falando em nome de sem teto, né? Cara, é muito curioso o Brasil, né? O Brasil é muito curioso nesse sentido. Então, como que eles querem falar em virtude de humildade e pobreza, sendo eles não são? Por exemplo, quando houve as eleições, né? Quem fala isso muito é o Autêntico, lá no Rio. E os atores da Globo iam em certos lugares das estações de metrô e nas ruas também distribuir bolinhos para as pessoas que estavam indecisas, né, queriam conversar, né, ah, tentando argumentar que não era para votar no Bolsonaro, que era para votar no Haddad. É uma coisa bastante curiosa e esse é o único contato que essas pessoas têm para o povo, né? E são as mesmas pessoas que falam que o Bolsonaro é da elite, que é uma encenação, o Bolsonaro é elitista. Quem é povão seria o Haddad. O Haddad não tem cara de povão. Até pela própria forma dele falar. É muito. Tem uma fala muito de burguesinho. Burguesinho, né? Até o próprio Dória também, né? É burguês, né? Cara que não consegue comer um pastel sem se queimar, tomar aquele café com leite em copo americano sem se queimar. Coisa bastante caricata, né? É muito engraçado isso. Até tem uma. Falando no Boulos, né? Tem uma foto que ele está embarcando num jatinho. Antes que eu me esqueça. Olha como minha memória é ruim. Vocês lembram do Ciro Gomes? Tem um vídeo aqui também no canal. Na época da eleição, o Ciro Gomes, ele foi pra Boa Vista, né? Boa Vista, aí teve um cara que falou não sei o que pra ele se irritou. Como? Tá, o Bolsonaro também se irritou? O Ciro também se irritou. O Ciro é cabecinha quente. Só que o Ciro não ficou só no tete a tete. O Ciro, ele além de xingar, ele deu meio que tentou dar um empurrão, um socão assim no estômago. Não sei se ele conseguiu. Ele tentou mesmo. Foi o Bolsonaro falou: eu vou te dar um soco na tua boca. Não, ele fez isso. Ele não ficou só na palavra. Ele se esquentou ali, chamou o cara de. Xingou a mãe do cara, né?
E foi. Ah, você é enviado do Jucá, que não sei o que. Eu lembro na época. Ciro Gomes é. Aí imagine Ciro Gomes falando agora de liberdade de expressão. Né? De momento desse, né? Não vi ainda se tem algum tweet do Ciro Gomes. Nossa, ia deixar passar batida essa situação do Ciro Gomes, né? Ai, meu Deus do céu, foi muito curioso. Eu sei que a Patrícia Pilar, que foi esposa dele, foi questionar, fazer a mesma argumentação daquele jornalista, né? Aí o cara colocou, e aí, você que. E você se separou do Ciro Gomes quando ele falou aquela declaração, né? Lá que ela só servia pra dormir com ele. É. Cara, eu me esqueci de alguma coisa que ia estar nesse vídeo, né? Mas enfim, coloque nos comentários, né? O que vocês acham disso aí. Eu vou ficando por aqui.